sociedade, para os profissionais das ciências sociais aplicadas. Mas antes de adentrarmos no assunto especificamente, quem é Inaldo Paixão? Olha, Dayana, primeiro um prazer imenso estar aqui no Para Escreva. Eu estou muito alegre, até porque eu tinha um desejo de dizer assim, olha, enfim, eu estou na Band. E agora eu estou aqui na Band, no Pare Escreva, e falando contigo, que de fato é uma referência para os contadores, para os baianos. Então, Inaldo Araújo, e digo logo, apesar do sobrenome, da Paixão, não somos parentes, que fique bem claro isso. Não somos. Você do Baixo Sul, eu de Salvador, mas de fato sou contador, um professor há muito tempo, servidor público há 40 anos e que estabeleceu um propósito fazer o bem, trabalhar muito, se dedicar à boa causa e contribuir no que for possível para melhorar a vida daqueles que mais precisam. Então, na verdade, eu estou aqui para poder falar um pouco sobre Inaldo da Paixão, com muita paixão e, como você mesmo disse, com o coração aberto e reaberto. É um prazer estar aqui. Ô, mestre, nós que agradecemos, o prazer é todo nosso. Então, gente, já percebeu aí nas falas iniciais o como vai ser essa conversa sobre o Instituto Rui Barbosa. Professor Inaldo, o que é o Instituto Rui Barbosa e qual a sua importância para o fortalecimento dos tribunais de contas do nosso país? Pois bem, o Instituto Rui Barbosa, ou como nós costumamos falar, o IRB, o IRB, é uma instituição que existe há quase mais de meio século. O IRB foi criado em 1973, portanto nós estamos atuando há 52 anos e precisamos cada vez mais abrir os nossos horizontes. O IRB congrega todos os 33 tribunais de contas no Brasil. Nós somos uma república federativa, somos 33 tribunais de contas agora pela Constituição. Recentemente, com a emenda que foi promulgada a 139 de 2026, permanentes e essenciais, e todos esses 33 tribunais de contas compõem o Instituto Rui Barbosa, que existe tão somente para promover capacitação, realizar pesquisas, a integração entre os tribunais de contas. Ou seja, eu costumo dizer que o IRB é o braço do conhecimento, é o braço acadêmico dos tribunais de contas no Brasil e que precisa ser cada vez mais conhecido, porque ele traz no nome o baiano mais ilustre que já existiu nesta terra, que é Rui Barbosa, e precisamos cada vez mais fazer com que o nosso instituto seja conhecido. Então, por favor, anote aí, eu espero que passe depois aqui, irbcontas.org, que é o nosso portal na internet, é o nosso Instagram, e que vocês precisam conhecer o que este instituto produz para o fortalecimento do controle público. E um controle público fortalecido, a sociedade ganha. Gente, então a gente percebe, né, todo o contributo que o RB traz aí para o fortalecimento do controle do Estado do nosso país. E quando o professor Hinaldo traz essas linhas, a gente quer saber, né, como o RB tem contribuído para a modernização da gestão pública e para a melhoria da prestação dos serviços, né, que estão sendo prestados à sociedade, à população. O IRB é composto pelo seu presidente, seus vice-presidentes, a diretoria, e nós temos 25 comitês técnicos que abarcam as diversas áreas da administração pública, envolvendo, claro, as políticas públicas. Temos o Comitê de Primeira Infância, da Saúde, da Educação, de Segurança Pública, Inteligência Artificial, enfim, vários custos, vários comitês que atuam buscando pesquisar, produzir conhecimento, publicamos livros, realizamos congressos. Há poucos dias estivemos na cidade de Bento Gonçalves, veja que coincidência, Bento Gonçalves, no interior do Rio Grande do Sul, fundada em 1890, que é a mesma data que Rui Barbosa idealizou os tribunais de contas, ou seja, há 136 anos, portanto. Então, realizamos um evento internacional sobre auditoria financeira. Mês passado estávamos em Belo Horizonte realizando o nosso 10º Congresso Internacional de Políticas Públicas, porque esta é a efervescência do Instituto Barbosa. E esses comitês, com que a gente produz, realmente a gente está ofertando à sociedade aquilo que a sociedade precisa saber. É preciso conhecer o controle, é preciso valorizar o controle para que a gente possa melhorar a atuação dos tribunais de contas no Brasil. Que maravilha! Nessa atuação dos tribunais de contas no nosso país, esse processo de modernização e tudo que está sendo feito, realizado, a gente se depara com todo esse processo de transformação digital. Né? Então, quais são os principais desafios enfrentados hoje pelos órgãos de controle com toda essa urgência na IA, essas questões tecnológicas? Olha, a inteligência artificial está cada vez mais presente em todas as nossas atividades, seja na aviação, na bioquímica, na biologia, na saúde, no transporte, na segurança e, claro, que nas políticas públicas. Então, o Instituto Rui Barbosa cada vez mais está atento a essa questão, sempre valorizando o aspecto ético, mas é preciso que, mesmo a informação sendo produzida por inteligência artificial, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser auditável, é preciso haver a possibilidade de rastreio. Então, nós estamos enviando todos os esforços para que essas novas ferramentas
gestão no dia a dia dos tribunais de contas. Também realizamos alguns dias um evento grandioso, também em Belo Horizonte sempre cidade bela, sobre o nosso Encontro Nacional de Inteligência Artificial. E claro que temos que conviver com isso, preservando sempre a ética, porque eu digo sempre, Dayana, veja que um discurso mais famoso de Platão com Pinfredo, Sócrates dizia, olha, a escrita vai acabar com a memória. As pessoas dizem que a inteligência artificial vai acabar com a humanidade. Muito pelo contrário, nós precisamos nos adaptar, compreender e com isso transformar e produzir mais e servir melhor a sociedade. Eu digo sempre que a inteligência artificial é uma ferramenta, e uma vez eu ouvi de um professor, que tem que servir como asas, não como muleta. Perfeito. Gente, a inteligência ali é uma ferramenta para nos ajudar na otimização dos nossos processos, mas não tê-la ali para substituir a nossa capacidade, né, a nossa força de ter no nosso digital. Eu estava conversando com a professora Célia, né, na escrita, apesar da inteligência artificial, escreva. Vamos produzir até um artigo sobre isso, porque a gente pega ali, até nos trabalhos acadêmicos, né, a gente está perdendo a essência. Quando a gente pega um texto em si de um aluno, de um pós-graduação, de um doutorado, e vê muita gente percebe que ali não foi o humano que escreveu, que o fez. Né? Então a gente perde toda aquela vontade até de chegar no final e ver as conclusões, os resultados daquela pesquisa, porque não partiu, de fato, ele não sentiu todo o processo que é um doutoramento, né, na área da pesquisa, da experiência, dos testes, tá ali nas referências dos livros, né, nas citações, dos fichamentos que se faz. Então a gente percebe que ali não tem. Tirando né? as alucinações. Isso, eu sou mestre de fato. E por isso, Dayana, me permita que eu não sei nenhum merchandising, Sim. mas eu não deixo de lado sempre a minha fiel e velha caneta Bic. Eu sou presa aqui para autografar o livro. E agradeço pelo presente que você acabou de me dar aqui também, que será minha leitura no final de semana. Gente, eu que agradeço, viu, mestre? Muito obrigada por tanto. E eu digo também, Dayana, o seguinte, aqui é preciso parar, pensar e escrever. Mas é fundamental escrever. E aí eu lembro de uma Yalorixá famosíssima na Bahia, Mãe Estela, que ela diz assim, ela dizia assim, diz que ela não, os seres de luz não perecem nunca. Ela diz assim, olha, aquilo que a gente não escreve, a gente esquece. E nesses tempos de IA, a gente precisa cada vez escrever mais. Agora, e usar, como disse, uma ferramenta que vai melhorar o processo. Isso. Jamais ser o fim em si mesmo. Isso, perfeito. Gente, é tão bom conversar com uma pessoa tão sábia. Né? Partindo dessa questão da IA, porque é um diálogo contínuo, né? E que remete aí todas as questões das camadas da sociedade e que precisa ter mais discussões acerca dessa utilização de forma sábia. Né? Ele saiba que venha de fato dar um direcionar, mas não substituir toda a sua capacidade. E quando o professor Hinaldo traz todos esses insights, e a gente vê a importância, de fato, da educação, né, do cidadão acerca do controle social para essa construção de uma sociedade mais eficiente, mais justa, transparente. Aí, nesse sentido, professor, o papel do RB nessa linha da importância do cidadão no controle. Dayana, o Constituinte de 88 ele foi simplesmente sábio ao valorizar o tripé do controle. O controle externo, a cargo dos tribunais de contas, o controle interno e o controle social. Mas para que a gente possa fortalecer o controle social, é preciso cada vez mais levar informação com qualidade, para que esse cidadão possa compreender e transformar sua realidade. Daí porque o Instituto Rio Barbosa, que mais uma vez eu registro, nos sigam no Instagram, irbcontas.org, porque é fundamental, porque a cada dia, a cada momento nós estamos produzindo conhecimentos na área do controle, e o controle fortalecido, melhoramos as políticas públicas, damos informação ao cidadão, e o cidadão pode nos cobrar mais, e isso que a gente precisa. E veja, Dayana, que nós temos um programa interessantíssimo, que são as normas brasileiras de auditoria do setor público. O auditor trabalha com normas, com parâmetros, e é preciso que o Brasil cada vez mais internalize que é um processo que o Instituto Barbosa adotou desde 2015, e hoje o Brasil, graças a Deus, tem como referência as normas internacionais de auditoria. E também, em função disso, ele procura fazer parcerias com universidades, temos parcerias com a Universidade de Brasília, com a USP, com a FGV, fora do Brasil, com a Universidade de Salamanca, a Universidade de Lisboa, a Universidade de Agostinho Neto em Angola, a Universidade de São Tomé e Príncipe. Então a gente procura trocar essas experiências, buscar parceiros para poder fomentar, claro, indubitavelmente, o controle social. E esse controle social só se materializa com informação de qualidade, até porque a gente sabe, e essa frase não é minha, é do presidente do Conselho Federal de Contabilidade, nosso parceiro Joaquim. Ele diz assim, olha, a contabilidade evoluiu, ela é hoje a ciência da transparência, e para que essa transparência seja efetiva, é preciso que alguém ateste, e quem atesta no serviço público é o Tribunal de Contas, e o
faz com o apoio do Instituto Barbosa, que é a nossa casa do conhecimento. Que legado, né, gente? Que informações fortes e de muita contribuição. Professor, a gente já está partindo aqui para os minutos finais. Já. Gente, que conversa, conversa parte assim, de uma forma, quando é boa mesmo, né, para a gente saber que vai colocar em prática e que vai utilizar aí para o nosso trabalho, para o nosso bom servir ao público. Professor, um legado que o senhor, né, acredita que a RB está construindo para as futuras gerações e para os gestores públicos e os profissionais da contabilidade e os outros profissionais também das ciências sociais aplicadas? Olha, essa sua questão resume praticamente o nosso bate-papo aqui, que de fato passou, que eu nem percebi. Eu, quando olho, eu tenho um tempo, 10, 12 minutos, é uma eternidade, mas passou que... Mas, enfim, de qualquer maneira, eu posso dizer que o grande legado do Instituto Barbosa é justamente esse, ou seja, promover o conhecimento no âmbito do controle externo brasileiro. O IRB tem, ao longo desses 50 anos, e graças a Deus, todos os nossos presidentes que passaram por esse instituto tiveram esta visão que é preciso compartilhar informação, é que preciso unir esforços para que a gente possa fazer, produzir um controle de qualidade. E o que é um controle de qualidade? Não é aquele que olha para trás, não é aquele que aponta erros, que imputa sanções, multas, é aquele que de fato orienta e diz assim, olha, gestor, este é o bom caminho. E graças a Deus, Daiana, não mais de 5 mil municípios que nós temos, nos estados, etc., a gente tem bons exemplos, vários exemplos, e que o bom prevalece e o bom ainda é a maioria. E é justamente essa preocupação que a gente tem. E o grande legado do Instituto Barbosa é esse, é se mostrar mais para a sociedade, dizer, nos conheça, visite o nosso portal na internet, nos siga no Instagram e faça com que o IRB continue produzindo saber para o controle externo brasileiro. Perfeito. Mestre, como está a agenda de cursos, de palestras? Como é que as pessoas podem contactar o senhor? Olha, eu costumo dizer o seguinte, que eu sou um soteropolitano, mas que nesses tempos eu estou passando por Salvador. Mas isso faz parte do porque o Instituto Barbosa, ele promove vários eventos no Brasil e fora do Brasil. Então é importante que o seu presidente e os seus diretores participem, de fato, levando essa mensagem que eu estou fazendo aqui agora, e agradeço mais uma vez ao par e escreva. Para mim é uma experiência muito rara, muito importante, mas você sabe como foi difícil estar aqui em pleno feriado. Hoje sabe que é feriado, mas que é para aqueles que têm boa causa, que acredita, que faz com você, que acordou, assim você me disse que acordou às 4 da manhã lá em Valença, pegou o ferry 3 horas da manhã o celular apitou, me arrumei, para 4 horas pegar o transporte. E eu sei o que é pegar o ferryboat, porque eu gosto muito dele da parede, que a caixa prega é minha fonte de inspiração. Então, de fato, a gente faz o que a gente gosta, sabe que o tempo é pouco, mas eu gostaria de pedir a Deus algumas coisas. Saúde, que é fundamental. Segundo, é o tempo para poder atender as demandas. E depois ter recursos para que o IRB possa cada vez mais ofertar serviços de qualidade a todo o sistema, porque um controle externo forte, as políticas públicas funcionam. E as políticas públicas funcionando, o ônibus vai chegar no horário, vamos ter metrô, vamos ter saúde, vamos ter educação, vamos ter justiça, vamos ter segurança, vamos ter vida. E atrás de cada política pública há pessoas, e elas precisam da nossa atenção. Até porque nós precisamos fazer valer, Daiana, aquilo que eu defendo há muito tempo e que está na nossa Constituição, artigo 3º, inciso 3. Erradicar a pobreza, erradicar a miséria e reduzir a desigualdade. E a Bahia, Alá Gregório de Matos, continua sendo um estado semelhante e muito desigual. Muito desigual. Muito desigual. Muito desigual. Gente, mestre, que muito obrigada por trazer tantos contributos para a gente, tantas informações válidas, de uma clareza, de uma consistência. Né? Desejo muita força, muita luz, que toda essa ancestralidade continue a reflorescer na sua vida e essa espiritualidade linda continue a iluminar infinitamente, tanto ao Senhor Obrigado. e todos que à sua volta ali chegam, pode ter certeza disso. Amém. Gente, que conversa boa, né? Professor Hinaldo trazendo esses insights, essas informações tão válidas sobre o RB, que é o Instituto de Rui Barbosa, toda essa linha de fortalecimento para os tribunais de contas do nosso país e todos os efeitos de eficiência, de transparência, engajado numa uma ética para toda uma sociedade, que a sociedade veja o que está acontecendo, né, e todo o retorno que está tendo a partir de todos esses controles que está tendo na forma de agir perante aí a gestão pública. Professor Hinaldo Paixão, só tenho a agradecer por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui na Band,
está no nosso podcast para Escreva, esse podcast que está vindo aí com vozes da diversidade, com conhecimento de quem faz, né, a literatura de sua vida, de sua carreira, mas não faz de forma superficial, faz com propósito, faz com uma força genuína, porque o fazer consigo, pensando em todo esse alavancar que vai atingir outras pessoas. Então, trabalhar em prol com e para pessoas, não perdendo toda essa essência e a leveza de ser humano. Professor Hinaldo, o senhor fez um discurso aqui de abertura. Pode falar? Pode. Pode? Pronto. O senhor trouxe aí as questões do legado, todas as contribuições, estamos aqui nas finalizações, mas antes quero saber se o senhor pudesse escrever uma mensagem para os jovens que desejam construir uma trajetória de excelência no serviço público, qual o senhor escreveria? Olha, eu utilizaria 3 verbos: aprender, sonhar e servir. E eu acho isso fundamental, e essa mensagem que eu passo para os jovens que chegam ao tribunal do nosso programa Casa Aberta, um programa que nas suas 135 edições já recebeu 5.000 jovens. E o que é que eu digo isso? O serviço público é para você. Primeiro, você precisa entrar pela porta do concurso público, pela porta da frente, e precisa ter conhecimento. Mas lá chegando, é preciso aprender a trabalhar, aprender a colaborar, aprender a servir. Porque a essência do serviço público é servir ao público. E para isso é preciso sonhar. Não procure o serviço público como um lugar onde você vai ter uma estabilidade, ganhar dinheiro, enfim, esqueça isso. Se preocupe em aprender, servir e oferecer à sociedade aquilo que ela, todo dia, com o sol do rosto dela, ela nos contribui. Então, de fato, os verbos são esses: aprender sempre, sonhar, é importante sonhar, que é preciso ter um serviço público diferenciado e, acima de tudo, servir. Ô, professor, obrigada. Obrigado. Gente, que palavras, né?